eu sei que você já falou muito sobre salvação, aos que não tiveram nenhuma informação sobre Jesus, e eu tendo a concordar com tudo que você fala, tá? Mas Paulo, em Romanos 10, não parece acreditar que só os que tiveram acesso à informação é que serão salvos. Aí ele cita as falas de Paulo, como, pois, invocarão aquele em que não creram? Romanos E como crerão? 10. Exatamente. Aí ele fala, Caio, me ajuda a entender isso de Paulo. Aí mesmo, para eu não falar de João 2:1, que ele é o nosso advogado, e não somente o nosso, mas do mundo inteiro, para não citar Paulo, chamando a Tito de Deus verdadeiro e Salvador de todos os homens, mas especialmente dos fiéis, Salvador de todos os homens, mais especialmente de fiéis, para não citar o primeiro capítulo do Evangelho de João, que ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem, para não citar Malaquias no Velho Testamento, que nos Deus dizendo, vocês estão pensando que são vocês que me oferecem sacrifícios aceitáveis? Vocês não sabem que em todas as nações da terra, em todos os povos da terra, eu recebo orações e cultos e incensos a mim aceitáveis, isso antes do Evangelho, para eu não citar uma quantidade enorme de outros. Por exemplo, Romanos 6, quando ele diz que no primeiro Adão todos morreram. Agora, no segundo Adão, por que só alguns foram recuperados, já que no primeiro Adão todos receberam a solidariedade, tiveram a relação solidária com a morte de Adão? Por que agora não se tem a relação solidária com a vida em Cristo, que é o que Paulo retoricamente quer que as pessoas compreendam? Mas para não ir longe demais, que eu poderia ficar falando até 3 da tarde sobre isso, eu vou ficar só em Romanos 10, que eu não deixei nem ele ler, porque eu conheço esse texto até desmaiado. Quando eu morrer, se vocês visitarem minha tumba e perguntarem, Caio, eu vou falar, hein? Romanos 10, Caio, fala pra gente. Eu vou dizer, cara, isso é Romanos 10. Vou sair correndo de lá, porque até dormindo está na minha célula. Todos esses textos. Romanos 10. Em Romanos 10, ele faz essa pergunta: como pregarão se não houver quem envie? Aí Paulo está falando com quem? Tem que ler lá Romanos 16, porque ele tinha um público. E o público não era esse companheiro que está fazendo essa pergunta. O público lá em Romanos 16, leiam lá o nome daquela moçada inteira. Uma quantidade enorme de gente. Tem gente escrava, como Lúcio, é nome de escravo. Tem vários que eram escravos. Tem outros que eram donos de escravos. Tem alguns ali que eram escravos libertos, com direito, com carta de alforria. Alguns outros são judeus. Alguns são judeus bem dados ao judaísmo ainda. Outros são judeus convertidos, mas ainda com uma certa hibridização. Outros são totalmente libertos, como Priscila, como Áquila, que estavam lá presentes em Romanos 16, na lista dos que receberam prioritariamente aquela carta. Aí tem alguns que ele diz são meus parentes e que se converteram antes de mim. E aí ele fala de alguns outros, como Júnias, que era notável entre os apóstolos. Gente tão lúcida que os apóstolos olhavam embasbacados para eles e para o conhecimento que tinha. Então tinha gente com todo nível de sabedoria e de percepção naquela lista ali
para quem ele mandou aquela carta. Então, aquela carta, ela tem uma estrutura evangelizadora. Ele começa lá no capítulo 3, falando que Abraão foi... Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, tal, 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 tal. É bom lembrar o seguinte, naquela carta, no capítulo 1, ele está dizendo, olha, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, tanto faz o público. Aí o primeiro público é de romanos, e de romanos que tinham entrado numa situação de extrema promiscuidade. E alguns deles estavam presentes na igreja, e a igreja estava na dúvida de como lidar com aquilo. E Paulo era um judeu convertido. E para ele, todo o ensino que ele tinha recebido era extremamente forte em relação à sexualidade. Não dá para dizer que Paulo era um cara brando em relação à sexualidade, ele era pesado. Aí ele faz uma descrição que vem no capítulo 1, do verso 16 até o 32, falando daquele pessoal que tinha se entregue a tal forma de idolatria. Ele está descrevendo aquela sociedade romana imediata, da Roma mais maluca, cuja cultura influenciava também a igreja. Ele está dizendo, olha, aquela idolatria desemboca nesse culto ao homem, no culto ao prazer, no culto ao hedonismo, no culto à sacanagem, no culto à putaria. É o que ele está dizendo lá, mas é forte o que ele está dizendo. E ele está dizendo que aquele tipo de culto aos objetos, idolatricamente, acaba produzindo objetificação relacional, que era o que estava acontecendo. Os homens tinham virado objetos um do outro. Aí ele pega e fala em seguida dos judeus, e diz, vocês, judeus, que estão aí, lendo aquela carta, estão se sentindo maiores e melhores do que os outros? Eu vos digo que não. Vocês são os grandes hipócritas mentirosos, vocês condenam os idólatras, mas vocês roubam os ídolos, vocês condenam o santuário, mas vocês expoliam o que vocês podem. Vocês são mentira pura. Vocês são os maiores enganos manifestos, porque vocês têm os oráculos de Deus, têm a sabedoria, têm o conhecimento. Aí ele pega e entra no gentil, capítulo 2. Você lê do verso 12 ao verso 16. Ele entra nos gentios sem nenhum conhecimento de Deus, nenhuma informação. E ele diz, olha, tem gente que nunca recebeu nenhuma informação, não sabe quem foi Moisés, quem foi Abraão, muito menos quem é Jesus, não sabem nada. No entanto, eles se apresentam diante de Deus de acordo com a consciência deles. Eles serão julgados pelo que eles souberam, não pelo que eles não souberam. Eles não serão demandados do que eles nunca tiveram, ninguém é. Eles serão demandados do que eles tiveram, como Jesus disse, que ninguém é julgado, é o que Jesus ensinou, pela luz que não teve. Você é julgado pela luz que teve. E os evangelhos estão carregados desse princípio, desse ensino. Aí Paulo dá um cacete nos que estavam cheios de ufanismo, lendo a carta, e de repente cai aquela coisa pesada neles, dizendo, pois, capítulo 3, verso 23, um resumo eu estou fazendo, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Aí ele inicia, logo depois disso, falando da justificação pela fé, entra em Abraão, diz que Abraão foi justificado pela fé na ressurreição, porque ele era um homem morto para gerar filhos, ele era broxa. Com 100 anos de idade, ele era broxa. E aí diz que ele se fortaleceu, que essa é uma linguagem eufemística para dizer que o bicho, ele se fortaleceu, crendo em Deus. Deus era o Deus da ressurreição,
porque para aquele pinto levantar, só a ressurreição dos mortos. E ele gerou um filho com 100 anos e a mulher com 90. Então, Abraão cria na ressurreição dos mortos, cria no impossível de Deus. E aí prossegue até que ele chega no capítulo 5, no final do 4, ele diz que por isso Cristo morreu pelas nossas iniquidades e ressuscitou de entre os mortos para nos justificar delas. Começa o capítulo 5 dizendo: justificados, pois, pela fé, por Jesus, pelo estar consumado, por tudo isso, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a esta fé na qual estamos firmes. E aí vai, eu podia citar o capítulo praticamente todo, 5 de memória, e aí ele entra e vai chegando na dimensão em que ele faz a comparação entre o primeiro Adão, o segundo Adão. Aí, após fazer isso, o capítulo 6 mostra a decadência da gente vinculada ao primeiro Adão e a grande chance libertadora, como eu tenho pregado esses dias, daqueles que se apropriam do que o segundo Adão, que é Jesus, fez. Aí ele inicia o capítulo 7, respondendo àqueles que estavam fazendo na mente a objeção da lei. Mas e a lei de Moisés? Onde é que fica? Ele diz: olha, a lei morreu em Cristo. Para que vocês sejam de Jesus, era preciso que o primeiro marido morresse, para vocês ficarem viúvos. Então Jesus assumiu a lei toda, como ele disse, não vai cair nem um tio sem que tudo se cumpra. Ele assumiu o primeiro marido, ele assumiu Moisés, ele assumiu a herança toda chamada do Velho Testamento, assumiu todas as coisas que eram contra nós, como Paulo mesmo diz, e que constavam de ordenanças. E ele as encravou na cruz. O que é que ele fez? Aquele marido morreu em Cristo e Jesus ressuscitou para que a gente se case. Agora que nós ficamos viúvos da lei em Cristo, a gente se case com Deus em Cristo Jesus, na graça de Deus e no Evangelho. Romanos 7 vai fazendo esse tipo de introdução. Aí ele chega naquele dilema de gente que diz: bom, mas eu creio em Cristo, mas a minha vida ainda está dentro de uma angústia dilemática, como é que eu faço? Aí ele fala de si próprio, de que a natureza humana é a natureza humana, que ela vai ter que ser mortificada gradativamente. Ele fala dele, do texto que te pegou, Braulio. O querer o bem está em mim, não porém o realizá-lo. Romanos 7. Romanos 7. Que Braulinho conhece muito bem. Adoro. E vai, até que ele entra no capítulo 8. Que ele termina dizendo: quem me salvará? Quem me libertará? Desgraçado homem que eu sou. Meu Deus, olha essa rachadura, essa psicose básica. Aí ele diz: agora, pois, capítulo 8, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito da vida em Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. E vai dizendo como eu posso desenvolver um novo pendor, como ele vai crescer esse pendor, na medida em que eu entender que a lei morreu em Cristo e que eu não me senti não viver mais com a culpa esmagadora da lei, mas com a certeza absoluta da justificação em Jesus, que está tudo pago e consumado. Sem culpa, eu posso pender na direção do bem. Com culpa, eu só pendo na direção da morte. É a libertação da culpa que me faz pender na direção do bem. Nem Freud entendeu isso. Isso é sensacional. É maravilhoso, essa é a psicologia perene, mais poderosa. Aí ele viaja no capítulo 8, quando ele chega no capítulo 9, ele se depara com os judeus, lá daquele grupo do capítulo 16, do auditório, da audiência, do Zoom, do pessoal que estava vendo. O pessoal do Zoom. Do Zoom, está lá no capítulo 16. Tinha gente lá
se achando melhor, se achando maior, porque era judeu, porque tinha pedigree, porque tinha tudo isso. Aí ele vai desconstruindo, ele diz, olha, deixa eu dizer, para os que têm o pedigree, de que diferença isso faz? Se todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Qual é a diferença? E para os gentios, aí ele diz, vocês foram enxertados na oliveira. Para os que eram oliveiras naturais, os judeus, ele diz, olha, aguentem o enxerto, porque foi Cristo que colocou todo esse povo do mundo inteiro enxertado aí. E vocês que são da oliveira, não se jactem, porque vocês não são nada, vocês são salvos pela graça de Jesus, não pela lei de Moisés. Vocês são salvos porque vocês se casaram com Cristo. Fora de Cristo, vocês não têm esse benefício de consciência, porque a quem mais se deu, a desse mais se pede. A quem não se deu nada, desse se pede nada, meu amigo. Então aí ele evolui no capítulo 9, ele vai falando desse pessoal. Agora, ao mesmo tempo, ele tem uma machucadura interior quanto ao fato de que esse era o pessoal que menos ajudava. Menos ajudava, como mais ou menos acontece o tempo todo, né? Quem mais ajuda, quem mais sabe é quem menos ajuda. Aí ele começa a dizer, olha, a gente está nessa situação, tem os gentios que nunca souberam de nada, mas que serão acolhidos por Deus, e tem gente que tem a informação que vocês têm. Quanto mais a gente sabe, mais a gente deve, mais a gente tem que responder à altura do que a gente sabe. Aí no capítulo 10, ele vem com esse argumento aqui em Romanos. Deixa eu pegar agora, porque eu acho que será conveniente, embora a gente tenha mais quanto tempo, Braulio? Eu estou aqui distraído. A gente ainda tem... Não, já passou do tempo, Braulio. Já acabou, Caio. Passou da hora. Aí ele entra aqui na soberania de Deus, como Deus foi soberano, como Israel se endureceu para que houvesse um espaço para os gentios. Isso tudo aqui é conversa de Paulo com o pessoal do Zoom, lá no capítulo 16. É o pessoal do Zoom. Aí ele fala também dos judeus, da dureza do coração, mas que a boa vontade do coração dele é para que todos conhecessem o Evangelho, no capítulo 10, verso 1. Aí ele diz, porque eu sei que eles têm testemunho, têm zelo de Deus, mas não têm entendimento, a compreensão deles ficou bloqueada. Aí ele descreve isso tudo e chega naquele ponto em que ele diz, se com a tua boca tu confessares a Jesus como Senhor e no teu coração tu creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Ele está colocando essa pergunta porque tem uma quantidade enorme de pessoas que estavam já dizendo, bom, já que os gentios que nunca ouviram falar serão justificados pela graça de Deus, para que pregar então? Que é a pergunta do nosso amigo, no fundo do coração dele. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam boas novas. Mas também está escrito, nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas, pergunto, porventura não ouviram? Porventura não ouviram? Lê agora aqui embaixo. Porventura não ouviram?
Qual é a resposta de Paulo? A resposta de Paulo parece ser uma contradição. Como crerão se não ouvirem isso, isso e aquilo? Mas Paulo diz, mas será que não ouviram? E ele diz, sim, por certo ouviram. Por quê? Aí ele cita o Salmo 8, meu amigo, que é aquele salmo que diz, desculpa, o Salmo 19, que diz, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia fala de sabedoria a outro dia. Uma noite anuncia conhecimento a outra noite. Não há linguagem. Não há palavra, pregação. Não se ouve nenhum som de voz humana em nenhum lugar. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. O que ele está dizendo é que aquele pessoal lá de Romanos 2, que nunca ouviu pregação de homem nenhum, eles ouvem a palavra de Deus. Ninguém tem desculpa. Pode não ter pregador nenhum, indo a lugar nenhum, chegando a lugar nenhum, mas tem um evangelho eterno sendo pregado todos os dias, todas as noites. Deus fala na consciência de cada um, fala de diversos modos, perturba, o acalma, fala em sonhos, fala na voz silenciosa, indiscernível da consciência no coração, fala através do espetáculo da natureza, dos céus estrelados, como disse Emmanuel Kant, que uma das coisas que mais o chocavam, uma das pregações que mais o esmagavam, era olhar para cima na escuridão e ser achatado por um céu estrelado. Deus fala, nunca deixou de falar, fala a todos os homens. Agora, aqueles que tiveram o privilégio da informação, esses, como vocês aqui, serão demandados do que ouviram. Cada um de nós vai ser demandado pelo que recebeu, não pelo que não recebeu. É um princípio da Escritura. Eu, por exemplo, tenho muito mais peso sobre mim do que a maioria dos homens que eu conheço no planeta Terra, que não sabem a metade do que eu sei sobre o Evangelho e sobre a vida. O peso que está sobre mim é enorme. Por isso eu não posso brincar com o que eu sei. Agora, quem não soube nada? Quem não soube nada tem o que tem, do tamanho do que tem. E eu não vou colocar sobre quem não soube nada o peso que está sobre mim, que sei tanto, que recebi tanto. Então, eu que recebi tanto, devo ajudar a fazer o evangelho ser proclamado e devo eu mesmo proclamá-lo. Agora, quem não soube de nada está ouvindo o evangelho silencioso, que é ouvido em toda a terra. Vocês acham que aquele 1 bilhão e 400 milhões de chineses não estão ouvindo o evangelho? Só porque não tem crente pregando lá? Eu vos garanto, em nome de Jesus, que estão sim. Que aquele 1 milhão e 200 milhões de indianos não estão ouvindo o evangelho de noite, de dia, nas infinitas relações deles, até mesmo nos seus livros de sabedoria, de instrução. Todo mundo está ouvindo a oportunidade de tratar melhor o próximo, de se tratar melhor, de tratar melhor da criação, da natureza, da vida, dos rios, das fontes das águas, das criaturas, desse evangelho eterno, como diz o Apocalipse, que tem que ser pregado, que é o evangelho da preservação de tudo que existe. Isso é uma boa nova universal, que está aqui na Escritura, e todo homem entende isso. Sim, Paulo diz, ouviram, pois está escrito, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, se faz ouvir. Então ele está
perguntando, respondendo aos que eventualmente tinham ouvido pregações do próprio Paulo ou de outros, ou dos apóstolos, tanto quanto está respondendo acerca daqueles que não ouviram nada de ninguém, aonde ninguém chegou ainda, mas ouviram porque Deus está falando. Agora, se eu puder ir, eu vou. Eu vou porque Jesus me mandou ir e eu vou por uma razão. Eu sei que quando o evangelho chega, os processos se aceleram. Quando o evangelho verdadeiro é ensinado a pessoas verdadeiramente sinceras. Aí uma bomba de natureza quântica explode e o evangelho vai fazendo as pessoas darem saltos de lucidez. E esse é o objetivo, é criar uma nova humanidade. O projeto de Jesus era fazer todo mundo nascer de novo, não crentes, nem cristãos, porque Jesus não estava fundando o cristianismo, ele estava ensinando o caminho, a verdade e a vida. O que ele queria é que todo mundo andasse no caminho para o qual ele disse, segue-me. Na verdade, que ele disse, eu sou. E na vida, que ele disse que seria abundante. Em todo mundo, em todo lugar. E isso não é privilégio de religião. Isso deveria ser uma espiritualidade, um estilo de vida, um modo de ser e de existir. Então, meu querido, tem gente que é alcançada como você foi ouvindo. E tem gente que morreu. E a humanidade inteira morreu sem saber de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi, dos profetas. Morreu sem saber que Jesus tinha vindo, tinha morrido por eles e tinha ressuscitado por eles. Eles só ficaram sabendo quando abriram os olhos do lado de lá e encontraram Jesus e, de repente, disseram, eras tu, eras tu. O tempo todo foste tu. Então tem aqueles que vão para lá sabendo o que ele disse, eu vou preparar-vos lugar. E tem aqueles que chegam lá sem terem sabido de nada. E ele disse, vem, porque eu tive fome e tu me deste de comer. Eu tive sede e tu me deste de beber. Eu estive nu e tu me vestiste. Eu estive enfermo e tu me visitaste. Eu estive preso e tu foste ver-me. Eu fui estrangeiro e refugiado e tu me acolheste. E eles vão dizer, quando, Senhor, que nós te vimos assim? Nós nem sabíamos que tu eras tu. Quando foi que nós te vimos assim? E Jesus lhes dirá, porque vocês praticaram o evangelho. Porque todas as vezes que vocês fizeram isso a qualquer ser humano, em qualquer lugar da Terra, em qualquer geração, em qualquer cultura, em qualquer civilização, sabendo de mim ou não sabendo de mim, todas as vezes que vocês me amaram no próximo, tratando do próximo, foi a mim que vocês deram de comer, beber, vestiram, abrigaram, visitaram e acolheram. Foi a mim. Eu acho que aqui teriam que cessar as dúvidas todas. Tem gente que sabe, e há bilhões e bilhões que morreram sem saber de nada, mas aquele que é o meu advogado, que sei, João diz não somente o vosso advogado, e não somente fez a propiciação pelos vossos pecados, mas ainda, pelos do mundo inteiro. Então, mesmo que Paulo tivesse falado uma besteira e ele não falou, eu filtraria Paulo em Jesus. Mas o que Paulo falou é coerente, totalmente coerente. E se você entende o público do Zoom, lá no capítulo 16, aí você entende a epístola, porque ela era uma resposta àquela coletividade, que ele faz questão de mencionar nos detalhes os nomes, como ele não menciona em extensão tão explicitamente maior
do que em qualquer outra carta dele.